Muito bem. A operacionalidade do teste T é em tudo similar, igual, idêntica à do teste Z. Eu tenho que fazer para obter o Z esse tipo de conta. Para obter o teste T, o que muda é que eu não tenho o desvio padrão populacional. Eu tenho o desvio amostral, do meu grupo amostrado. Portanto, o teste T sai diretamente desta conta, muito similar ao que a gente fez na aula passada. Tá bom? É a mesma ideia. Quantos erros padrão da média se afasta a média uma da outra? Aqui ainda estou usando uma média conhecida, mas isso vai desaparecer agora. Oi, diga Guilherme. Professor, nesse exemplo do teste T, o anterior tinha dois grupos, certo? Certo. Hipernatrêmico e hipernatrêmico. Qual desvio padrão eu usaria? Do hipernatrêmico? A composição. Isso. Eu preciso jogar com os dois desvios padrão. Como eu componho isso? Uma formulinha que eu vou mostrar agora. Nós já mostramos na última aula como é que eu componho. Eu componho no erro padrão da média. Tá certo? Da diferença das médias. O EPMD. Então nós vamos repetir isso agora. Bom? Muito bem. Como todo tipo de teste, existe uma tabela por trás. Na verdade, existe a função e da função eu calculo áreas de probabilidade. Diga, Pedro. Não tem onde que fica o grau de liberdade. Ele vai entrar na tabela. Na curva. Aquele T igual a... E não, aqui você está dizendo aqui? Não, não tem. Aqui não entra aqui. Aqui é a distância em erros padrão da média de uma média da outra. O T, o grau de liberdade entra na curva. O grau de liberdade modifica a função. Isso aqui é a distância desta média, balizada pelo erro padrão da média. O erro padrão da média é o desvio padrão sobre a raiz de n. O n está aqui, de certa maneira a amostra está aqui dentro. Um n muito grande faz com que este erro padrão seja pequeno, concorda? Um n muito diminuto faz com que o erro padrão da média seja grande ou maior. Então, não está escrito grau de liberdade aqui, mas está em certa medida implícito, quer dizer, a ideia de tamanho de amostra. Mas os graus de liberdade entram naquela função matemática que ficou lá atrás, aquela grande obra de arte lá que eu falei. Lembra disso, não? Lembra daquela forma com função gama? O grau de liberdade está ali. É lá que eu coloco. E eu gero uma tabela de probabilidades que eu chamo de tabela T agora. Foi calculada a partir daquela fórmula, tá certo? Nós não faremos isso na mão, não faremos com tabela. Mas a tabela mostra para vocês um conjunto de probabilidades e de regiões da curva T, como ela varia, tá bom? Oi? Aí você tem dois grupos, de um deles se calcula a média, do outro se calcula a média e desvio padrão. Dos dois. Dos dois grupos eu calculo média e desvio padrão. Aí aquele desvio padrão que você usa ali é... Ali eu fiz apenas, é o T de uma amostra só. É para mostrar a correspondência com a Z. Eu vou entrar no T de duas amostras daqui a pouquinho. Tá? Aquilo é para mostrar para vocês que há um paralelismo entre o teste Z e o teste T. O teste T é uma imitação do Z aprimorado para a questão dos graus de liberdade. Mas nós não vamos mexer com uma amostra, vamos mexer com duas. Não, mas você tem uma amostra só, de onde você tirou outra média? A média seria uma média conhecida. Por exemplo, se eu disser para você, eu gostaria que a média de glicemia fosse 80 do meu grupo de diabéticos. Eu vou começar a tratar um grupo de diabéticos. Eu posso pôr uma média alvo, um target, né, na minha média. Ó, eu preciso fazer controle do meu ambulatório de diabéticos e quero que a média do grupo seja 85 no controle. Então eu estabeleci uma média teórica. Aí eu começo a tratar os pacientes, faço uma coleta de sangue dos meus pacientes e faço uma média. E comparo para ver se eles estão próximos ou não do objetivo de tratamento. Aí eu estabeleci uma média teórica. Então esse se chama um teste T de uma amostra. Tá bom? Ok. A tabela T tem esta cara. Tá certo? No caso aqui, o que nos interessa conhecer rapidamente é... Eu estabeleço o alfa é a probabilidade, e os graus de liberdade estão aqui. Então, para 10 graus de liberdade e para 2,5 de cauda, né, a cauda está aqui mostrada,
eu tenho um valor de t de 2,22. É assim que a gente faz na mão, e fazia na mão. Então, até a turma 97, nós fazíamos esse tipo de exercício apenas calculado em lápis e papel. Hoje, com o Minitab, a gente consegue fazer isso muito mais facilmente, e vocês vão ver na aula prática que os laudos geram o valor de P de maneira simples, tá? Então, a tabela T era o jeito antigo da gente fazer, é possível fazer ainda, não é uma conta difícil, essas são contas fáceis de serem feitas, tá? Muito bem, vamos então passar para o interesse agora da aula, que é operacionalizar o teste T para duas amostras. Duas amostras independentes. Quer dizer o quê? Duas amostras independentes? Os dois grupos de pacientes são diferentes. Eu pego aqui o grupo de alunos da esquerda e da direita, faço uma medida de altura, comparo as médias, então eu quero saber se a turma A tem média diferente da turma B em termos de altura. Tá certo? Exercício que vocês podem fazer a qualquer momento daqui para frente. Podem comparar as turmas, né? Sugestão fica para vocês aí, do Iago, que a gente faça um trabalho da turma 99. Já que a centésima está toda parametrizada, né? Estamos medindo a centésima em todos os sentidos, vamos medir a 99 também. Vamos conhecer a 99 melhor. Ok? Então agora, com esse tipo de situação, aí estava o Guilherme, né, que me perguntou, como é que eu calculo o T para duas amostras? Eu não vou lançar mais mão de um apenas erro padrão na média. Eu vou compor a diferença num erro padrão da diferença das médias, o EPMD. Então eu vou comparar um grupo A contra um grupo B em termos de distância um do outro em erros padrão da diferença das médias. Tá bom? Está aqui aquela... Eu já mostrei esse quadrinho anteriormente para o Z. É a mesma situação de novo. Apenas que o desvio padrão pode ser diferente ou igual. Se os desvios padrão forem diferentes, eu uso esse tipo de conta, que nada mais é do que a variância sobre o tamanho da amostra, mais a outra variância sobre o tamanho da amostra, raiz quadrada do resultado. No caso delas serem iguais, eu preciso obter uma conjugada, uma variância única. Essa variância apenas é a média ponderada das duas variâncias, tá bom? Então, como é que a gente vai calcular isso? Vamos lá. A variância conjugada vai aparecer daqui um pouquinho. Antes, porém, resta dizer assim, como é que eu sei que as variâncias são iguais ou são diferentes? Sempre que houver uma pergunta dessa natureza para vocês, a variância do grupo A é igual à variância do grupo B ou será diferente? Vocês têm que pensar num teste de hipóteses. Se eu falo assim, a média de altura da turma A é igual à média de altura da turma B, dado que eu fiz uma pergunta para vocês dessa natureza, é possível respondê-la como? Com um teste de hipóteses. Não é mais uma questão de opinião. Eu posso medir, posso obter a média e posso comparar fazendo um teste estatístico. Então, de hoje em diante, vocês têm... Se alguém perguntar para vocês alguma coisa dessa natureza, vocês respondem, tem que fazer um teste de hipóteses. Tá certo ou não? Vocês vão responder sempre assim, não? Será? É uma possibilidade. Então vamos ver. Vocês têm que automatizar isso, pelo menos aqui no curso, ao serem perguntados se algo é diferente ou igual a alguma outra coisa, tem que pintar a ideia de teste de hipóteses, tá bom? Então bora. Oi. Desculpa, eu não entendi a importância de ser igual ou diferente, porque pelo que parece da equação, quando elas são iguais, você só colocou em evidência, não foi? Isso, a equação é a mesma, só que eu obtenho uma média ponderada da variância, e não mais, ela não entra com valor cheio. Na equação, na fórmula de cima, eu estou entrando com o valor cheio de cada variância. Eu entro com a variância e com o N aqui, e aí somo. Nesse caso, eu vou conjugá-las nessa formulação aqui, ó. Eu vou fazer uma média ponderada. Portanto, se um grupo tem mais indivíduos, na ponderação ele é mais forte, né? Quando eu fizer a ponderação das duas variâncias, um grupo que tem mais indivíduos, ele força mais para aquela direção. Mas eu tenho que demonstrar se elas são iguais ou diferentes com o teste F, que nós vamos mostrar o teste F daqui a pouquinho, tá? Oi? A questão do D do outro slide. Então, assim, é a barreira da cauda, é isso? No outro, eu volto mais, vou só para esse aí, esse T.
ele é aquele final de gráfico, é isso? Não, o T é toda aquela linha. O T, no caso, eu vou calcular a distância entre eles. Em que ponto vai parar a distância entre uma média e outra. Uma das médias eu coloco no centro. Eu vou chamar de 0. Uma média vai ser central. Quanto que ele se afasta da outra média? Então, sempre eu vou ter um gráfico ou uma curva em que o centro é uma delas, uma dos grupos. O outro eu calculo quanto está distante. E nesse afastamento que eu vou verificar se ele está dentro da região de variação da média, da primeira que eu estou usando de referência, ou se está longe, está fora. Então esse T é a distância em erros padrão da média. Tá bom? O T é uma distância, ó, essa diferença aqui. Em erros padrão da média. Compreendeu? É a distância entre as duas médias em erro padrão da média. Tá bom? Então, assim, a ponderação, a variância conjugada é fruto desse cálculo de uma média ponderada. Então, nada mais é do que a variância do grupo A vezes n-1 elementos, indivíduos deste grupo, mais a variância do grupo B vezes n-1 indivíduos daquele grupo, somado por todos os indivíduos menos 1 em cada grupo. Média ponderada, vocês entendem o que significa, não? Né? Então, o peso da prova, da primeira prova de vocês, que será depois da semana da Páscoa, é peso 4. E a segunda prova tem peso 6. E vale a média ponderada no final. Vocês sabem fazer essa conta de média ponderada? Fizeram o FUVEST, né? Não tem ponderada lá também? Tem, né? Então, digo, na nota da FUVEST tem uma formuleta para vocês saberem qual foi a média, né? Então tá bom. Sim, é o n-1. Isso que eu falei. O n, o tamanho da amostra, menos 1, para cada grupo. Graus de liberdade. Perfeito. Vamos lá. Se as duas variâncias, se os dois grupos forem iguais, evidentemente, basta fazer a média aritmética das duas variâncias, tá bom? Se o tamanho da amostra do grupo A e do grupo B, dos dois grupos, forem iguais, basta fazer a média aritmética. Isso aqui não é para vocês se preocuparem, de fato é para mostrar como é que é o processo, porque dentro do computador isso é feito dessa maneira. Por que é importante valorizar esse aspecto? No decorrer da solução de um teste T, vocês terão que fazer o teste F antes. Então, dado uma situação de análise em que vocês montam um teste de hipóteses que leva a um teste T, antes de fazer o teste T, tem que fazer o teste F. E o teste F, uma vez feito, definirá se as variâncias são iguais ou diferentes. Se forem iguais, lá no menu, na janela do teste T, aparecerá um quadrinho dizendo Assume Equal Variances. Eu tenho que optar ativamente pela igualdade ou diferença das variâncias. Por isso que é importante fazer o teste T antes. Então, na janela do teste T, aparecerá esta opção. Um dos quadradinhos de opção é assumir variâncias iguais. Se não clicar lá, o programa ou software vai para um algoritmo de variâncias diferentes. Teste F. Teste F antes. Na janela do T aparece assumir variâncias iguais. Na janela do T aparece variâncias iguais. Eu tenho que assumir isso no teste T. Por isso tem que fazer o teste F antes. Tá bom? Ok. Muito bem. Vamos mostrar aqui um teste T de Student, primeiramente, sem fazer o teste F. Tá? Eu fiz o teste F antes e sei que as variâncias são iguais. Então nós vamos pegar um anorexígeno, que é um medicamento para tirar a fome e ajuda a emagrecer. E eu quero, para 1% de nível de significância, verificar se a perda, usando dois tipos diferentes de medicamentos, é diferente, perda de peso, é diferente em dois grupos que foram estudados. Um tomando um medicamento A e o outro tomando o medicamento B. Então está aqui, 6 pacientes no grupo A, 7 pacientes no grupo B. Vocês olham para as perdas de peso e já tem uma noção de quê? De que parece que o anorexígeno B
funciona de modo mais eficiente para a perda de peso, tá? O grupo aqui perde mais peso do que aqui. É suficiente isso? Tá bom para vocês? Vamos descartar o A? Não. Nós temos que testar isso estatisticamente, tá? Nós temos que verificar isso metodológico, com método estatístico. Então vamos lá. Não temos informações sobre esse tipo de fenômeno. Não conheço o desvio padrão populacional para perda de peso, porque perder peso não faz parte da natureza. Quando eu começo a perder peso é um problema patológico, né? É uma doença. Então não tem isso na natureza. Se nós colocarmos a representação dos dois grupos aqui, eu vou verificar, montando uma curva, né? Que quem tomou anorexígeno B tem esta distribuição. Será que a média desse grupo aqui que tomou o medicamento B, né? Aqui é o medicamento B, desculpa, aqui é o medicamento A, será que a média entre eles é diferente? Será que a média de perda de peso do grupo B e do grupo A é diferente? Vejam que eu montei só uma curva para dar uma noção de como eles se interpenetram na distribuição. Temos que testar de qualquer forma. Mesmo graficamente, ainda resta perguntar se as médias estão suficientemente afastadas uma da outra. Aqui as duas curvas agora plotadas com a sua interpenetração. Só para a gente ver, ó, as médias de perda de peso estão aqui. O grupo A perde 2 kg em média e o grupo B 6 kg em média depois de um mês de tratamento. Então temos que rodar o teste. Meu teste de hipóteses, por enquanto, começa apenas como de igual ou diferente, tá? Portanto, é um teste bicaudal. E aqui estamos as variâncias anotadas, as perdas de peso médias, o tamanho dos grupos. Portanto, eu quero testar, preciso testar antes se as variâncias são iguais ou diferentes. Aqui, nós vamos decidir que elas são iguais, tá? Rodando o teste F, que eu não mostrei ainda, e vou mostrar depois, num outro exemplo, nós verificamos que elas são iguais. Portanto, eu vou calcular o meu teste agora T, usando o erro padrão da média com a variância conjugada. Uma vez calculada a variância conjugada, que tem esta formulação, eu obtenho a variância de 1,135. Porque elas são iguais estatisticamente, as variâncias eu tenho que conjugá-las numa só. Calculamos agora o T, que é uma média contra a outra de perda de peso, sobre o EPMD, que foi calculado aqui, e obtemos como valor de T 6,6. Aqui que importa agora a gente parar e pensar. O que quer dizer esse T igual a 6,6? A distância da média de perda de peso do grupo A e do grupo B em erros padrão da média, tá? Então nós temos 6,6 erros padrão da média entre as duas médias. Isso é muito ou é pouco na visão de vocês? É? Aparentemente o que é? Muito, né? Será, como é que eu decido agora? Só porque é muito? Não. Eu tenho que verificar, de acordo com os graus de liberdade, qual é a porteira que divide o que está perto e o que está longe. E esta porteira eu tiro da tabela T, tá certo? E na tabela T, este valor é igual a 11. Para um alfa bicaudal de 1%. Lembram disso, não? Então, olha que interessante. Eu tenho 11 graus de liberdade, né? Um alfa de 1%, e, portanto, para 11 graus de liberdade eu tenho este valor de 3,11. Não 11, 3,11. Então, se vocês vão no Minitab, no Graph, Probability Distribution Plot, vocês obtêm lá na curva T, para 0,5% de cauda, este valor de porteira. Quanto que era o valor de T calculado, de distância? 6. Onde é que vai? Onde é que está o 6 aqui? Está aqui, né? Está lá longe. Tirou, passou da figura, não passou? Então ele caiu aonde? Ele caiu longe ou perto uma média da outra? Caiu longe, caiu a média referência está aqui, 2 quilos, né? E a média de 6 quilos de perda está aqui. Então estamos a 6 erros na média de distância. Portanto, qual é a minha decisão? Eles são diferentes, quer dizer, a perda de peso é diferente nos dois grupos e, portanto, os medicamentos trabalham de maneira distinta. Já consigo definir quem é que é mais e quem que é menos? Consigo dizer quem é mais e quem é menos aqui? Quem é o melhor? Quem é o anorexígeno que faz mais efeito?
é o B. Naturalmente eu consigo dizer isso já, né? Mesmo usando um teste bicaudal, depois que eu faço as contas, naturalmente aparece a definição para mim. Por isso, muitas vezes, fazer o teste bicaudal é mais interessante, porque ele é mais rigoroso, porque ele divide o alfa, divide o nível de significância nas duas pontas. Então fica mais ainda apertada a decisão. Mas mesmo assim, ó, eu estou bastante confortável para afirmar que o anorexígeno B funciona diferente do A e que o B leva a um emagrecimento maior no mesmo tempo de tratamento. Tá bom? Ok. Na tabela, isso fica dessa maneira, né? O alfa dividido ao meio na cauda é 0,5%. Para 11 graus de liberdade, eu tenho no encontro das duas o valor de T. Não será necessário operacionalizar desta forma, apenas a gente mostra que é importante entender como era feito antes, e caso acabe a luz um dia, nós tenhamos um apagão definitivo, ainda poderíamos fazer estatística na mão, tá bom? Sem computador. Como vai sobrar tempo, né? Não vai ter mais o Facebook, a gente vai poder fazer muita coisa à mão daí pra frente, tá bom? Ok. Falando em Facebook, ontem surgiu uma ideia, conversando com os monitores. Eu gostaria de apresentar os monitores, posso ou não? Da turma que está aqui agora, da turma B. Então tem o Felipe lá em cima. Felipe, levanta por favor. Felipe é terceiro ano, né? Terceiro ano. Vai ser nosso monitor, agradeço o Felipe. O Iago, que também está lá em cima. Pode levantar, Iago, por favor. Iago, terceiro ano também, nosso monitor. A Fátima. Não, desculpa, a Fátima é a mãe. Desculpa. Juliana, por favor, levante-se. Da nossa turma tem faltando alguém, não tá? É? A Jaque não está aqui, né? Então tá bom. Mas de qualquer forma, obrigado a vocês três pelo apoio. Os monitores vão nos ajudar na aula prática e também tem dado ideias para a gente tentar aproximar o discurso com vocês, tá bom? Então, o que vocês quiserem falar e tiverem vergonha de falar conosco, os professores, falem com os monitores que a gente vai ouvi-los atentamente e tentar aprimorar a nossa comunicação com vocês. Bom, ontem conversando com eles, né, surgiu a ideia de nós trabalharmos com a 99. A 99 tem um Facebook próprio, não tem? Se quiserem usar coisas da disciplina via Sislau, linkado no Facebook da turma de vocês, aí tem um jeito que vocês parecem que sabem como operar. Fazer um link, trazer coisas para dentro do Facebook também, fazer uma conexão, tá bom? E aí vocês, então, conversem com os monitores como fazer isso aí para criar um grupo, uma dinâmica de grupo, de dúvidas também, que for o caso, ou de relacionamento com os monitores mais facilitada se for necessário, tá bom? O Sislau também funciona nessa direção, não é isso? Mas tem um canal a mais, a gente quer usar todas as possibilidades de contato com vocês. Oi? Tem que ser aprimorado, já temos. Tem que ser aprimorado, mas nós já temos a conexão. Tem lá o ícone dos dois, do Twitter e do Facebook. Joia. Então, como o nosso valor de T está bastante longe do valor de decisão 3,1, a gente rejeita a igualdade e aceita as diferenças. Aqui graficamente eu tenho uma outra demonstração no box plot, que é uma figura que eu acho interessante para representar graficamente a diferença das médias, né? E aí vamos para uma segunda situação. Suponha o seguinte, nós temos aqui esse exercício aqui é em polegadas, eu vou avisando agora, tá? E não são crianças de 4 anos de idade, não. São recém-nascidos. Então nós queremos saber se duas populações de recém-nascidos mostram diferenças de sua altura ao nascimento, com o alfa, com o nível de significância 5%. Então está aqui os resultados, né? A variância de cada grupo, as médias de altura de cada grupo e o tamanho de cada um dos grupos. Então nós temos aqui que calcular o EPMD, temos que, como os grupos são iguais, né? Eu posso fazer a conta facilmente. E aí nós temos que, será que existe diferença entre os dois? Já posso obter na tabela, com 18 graus de liberdade, o valor para 5% e 2,5% para cada lado. 2,1 é o ponto de corte. Então resta fazer agora
já calculamos o valor, o T é menor que o TC, portanto as alturas são iguais. A operação é muito simples do teste T. É bastante rápida. Mesmo na mão, é um teste simples de fazer. No Minitab vai ser rapidíssimo, a não ser pelo fato de a gente ter que fazer o teste F antes, tá? Então vamos mostrar o tal do teste F, né? Porque já falamos tanto dele, agora vamos mostrar como ele funciona. O teste F foi desenvolvido para verificar a diferença de duas variâncias. E como é que se operacionaliza o teste F? Foi o Fisher, como eu disse, que desenvolveu, e o Fisher propõe o seguinte: dividindo uma variância pela outra, eu tenho um valor que tem uma correspondência numa outra distribuição chamada F. Numa outra função de distribuição chamada F. Então, se eu pegar a maior variância pela menor variância, eu tenho uma outra, esta razão gera um valor, e este valor, ele se distribui numa outra função chamada função F, que é uma função positiva, porque aqui são valores sempre positivos, né? Variância ao quadrado sempre é positivo, portanto, a função é positiva. Então, para fazer esse teste, eu pego a maior variância, divido pela menor variância, vou obter um valor de F e vou jogar numa tabela também. No caso do Minitab, eu não preciso jogar em tabela. Eu entro no menu Stat, Descriptive, como é que chama? Basic Statistics, e do Basic Statistics tem lá Two Variances. Ele compara duas variâncias e gera dois testes, o teste F e o teste de Levine. Nós vamos usar o teste F, porque estamos trabalhando com variáveis quantitativas contínuas, para as quais a gente pressupõe distribuição normal. Em cima tem os graus de liberdade desse grupo, e embaixo do numerador e denominador, tá? Então o F será sempre maior que 1 nesse tipo de conta, porque nós vamos colocar a maior em cima e a menor embaixo. Então o teste F nada mais é que uma comparação de variâncias, e aqui nós temos então a mesma lógica de todo teste de hipóteses. Ou eu aceito H0, aceito a igualdade, ou eu rejeito H0, rejeito a igualdade, tá? Então tudo sempre será nesta tônica, não há muita diferença daqui para frente. Aqui existe na verdade uma família de curvas. As curvas F, para cada grau de liberdade, vocês já devem supor, quando eu vario o grau de liberdade, eu vario a curva F também. Portanto, aqui seria uma família de curvas. A tabela é gigantesca, tá? Porque eu tenho graus de liberdade aqui do denominador e do numerador. Portanto, tem que ter páginas e páginas de tabelas. Ainda bem que a gente não usa mais tabela e é possível fazer isso diretamente, calcular o P diretamente do Minitab, tá? Muito bem, então vamos em frente. Vamos fazer um exercício agora calculando o teste F. Vamos comparar a variância de creatinina em dois grupos de pacientes com alfa de 5%. Então, meu critério, o nível de significância, o alfa é 5%. A creatinina no grupo A, 0,784 e no grupo B, 1,520, para um N de 6 e 7 indivíduos em cada grupo. Nós temos aqui, podemos já diretamente fazer o teste F, ver se as variâncias são iguais ou diferentes. Então, 1,5, a maior em cima, 1,5 sobre 0,7 dá 1,939, para 7 graus de liberdade no numerador e 6 graus de liberdade no denominador. Muito bom. Quando eu vou na tabela F, eu verifico que o F que faz a barreira para um alfa de 5% é 4,95. Portanto, esse valor está entre 0 e 4,95. Portanto, eu faço o quê? São iguais ou diferentes as variâncias? Iguais. Perfeito. Então, as variâncias são iguais. Devo rodar, então, que tipo de fórmula? Variância conjugada. Vamos conjugar, então. Depois, no outro estudo, a gente avaliou dois hipnóticos. Desejamos testar se há variação entre os grupos testados com alfa de 5%. Temos aqui o valor da média de horas de sono de cada grupo, com as suas variâncias. E com 8 indivíduos em cada grupo, temos que fazer o teste F, maior variância sobre a menor, 1,14. Para esses graus, para 7 graus de liberdade em cada posição, né, nós temos que o F calculado é 3,7, esse aqui está entre 0 e 3,7. Variâncias iguais ou diferentes? Variâncias iguais. Então, em frente. Calculemos agora se há diferença de número de horas de sono. A média do grupo A menos a média do grupo B, preciso calcular
o erro para a média das diferenças e, para isso, a variância conjugada. Fazendo a conjugação das variâncias, obtenho 0,828, a variância conjugada, aplicando no EPMD, o nosso EPMD é de 0,432 e, finalmente, calculamos o T de 1,157. Vocês que já estão agora se habituando com as grandezas, né? Esse número 1,157 é grande ou pequeno? Está dentro da variação da média ou está longe? Está dentro. Então você já sabe que com 14 graus de liberdade, na tabela T eu vou ter um corte de 2,1, portanto, nós não rejeitamos H0, nós aceitamos a igualdade. Tá legal? É fácil de fazer na mão. Estou só mostrando que é possível fazer na mão e o conceito surge de maneira bem clara para nós, tá? Muito bem. Existe um outro tipo de teste T que é para um desenho um pouco diferente. Na verdade, antes, nós estávamos trabalhando com dois grupos independentes. Eu sorteava um grupo de pacientes, dava um medicamento. Sorteava outro grupo de pacientes e dava outro medicamento. Aqui, nesse caso, nós teremos apenas um grupo de pessoas que serão amostradas no mesmo momento e nós faremos uma medida no momento da coleta, por exemplo, faremos um tratamento e depois faremos uma outra medida. Então, o paciente é controle dele mesmo. O paciente será verificado a diferença entre dois momentos no mesmo paciente. Esse tipo de desenho é muito interessante porque nos dá uma possibilidade de controlar algumas variações populacionais. Ou seja, quando eu amostro esse lado de cada turma da classe e amostro este aqui, eu posso ter diferenças de constituição que interferem. Constituição de que natureza? Sexo, idade, alguns hábitos, tá certo? Morbidades, comorbidades. Então, quando eu faço sorteios, eu também estou sujeito a uma certa composição heterogênea entre os grupos. Se eu pego o mesmo paciente e faço a medida nele duas vezes, eu estou fazendo um controle do paciente contra ele mesmo. Então, a diferença que me interessa agora não é entre grupos, mas é entre dois momentos no mesmo paciente. Isso se chama dados pareados, porque o paciente faz par com ele mesmo em dois instantes distintos, né? Isso também vale para topografias diferentes. O caso aqui emblemático é o da oftalmologia. Se um paciente apresenta a mesma doença nos dois olhos, eu posso aplicar um tratamento diferente no olho esquerdo e um no olho direito. Então, nesse caso, é o mesmo paciente sofrendo a mesma doença. Digamos que ele tenha uma síndrome oftalmológica qualquer, que dá uma irritação, uma conjuntivite bilateral, por um processo autoimune. E eu vou usar uma pomada no olho direito e uma outra pomada no olho esquerdo, que tem uma ação tópica, portanto, não ação sistêmica. Não dá para usar um medicamento oral ou injetável, porque senão o efeito vai ser sistêmico. Mas, considerando topicamente a aplicação de duas pomadas diferentes, e o paciente tem o mesmo sintoma, a conjuntivite, o mesmo processo nos dois olhos, eu posso comparar as duas pomadas no mesmo paciente. Não preciso ter dois grupos de paciente. Tendo um grupo, eu consigo observar o efeito, então vai levar tantos dias para melhorar no olho direito e tantos outros dias no olho esquerdo. Isso em si dá uma diferença. E essa diferença é na mesma pessoa, portanto é um estudo pareado, é um teste T pareado, que tem uma outra forma de operar. É mais simples ainda de fazer, mais rápido. Aqui é o caso típico do tempo, né? O desempenho do tratamento. Então, um grupo de pacientes é observado antes de começar o tratamento, ele chega no meu consultório e nós fazemos lá, 10 pacientes vão tomar simvastatina. Quando ele chega, eu faço a medida de colesterol antes de dar a simvastatina. Estava com 250. Damos a simvastatina, 3 meses depois medimos o colesterol, ele foi para 195. O outro paciente eu faço a mesma coisa, antes de tratar e depois de tratar. Desta maneira, eu calculo a diferença de cada paciente para ele mesmo e aí eu vou obter uma média das diferenças desses pacientes. E é isso que me interessa daí para frente. Será que houve mudança significativa?
A média cai mesmo do colesterol quando dou simvastatina? Então é um desenho bastante elegante e apropriado para muitas e muitas situações em medicina, tá bom? O paciente é controle dele mesmo. Muito bem, como eu disse, a diferença que nos interessa em cada paciente, entre as duas medidas, do antes e depois, que nós vamos chamar então de D barra, a diferença média calculada, e haverá, portanto, um desvio padrão dessa diferença média, ok? O teste de hipótese se limita à média das diferenças ser igual a zero, ou seja, quando o tratamento não tem nenhum impacto, não promove nenhum benefício, o paciente entra com 230 e sai com 230 depois do tratamento de colesterol. Então seria zero idealmente. Lógico que não vai ser zero, mas qualquer valor que varie em torno do início dá uma média de diferenças muito baixa e, portanto, o teste de hipóteses é simples assim. Ok? O teste T se reduz a verificar esta conta, a média das diferenças sobre o EPMD, com N menos 1 graus de liberdade, que nada mais é do que o número de pacientes, menos 1. Porque eu calculei a média, eu perdi uma liberdade, tá certo? Tabela T de estudo está valendo, é a mesma distribuição. Então vamos lá, fazemos um exercício direto para a gente verificar como é que calcula tudo isso. De novo, o hipnótico aplicado para verificar se, em média, os pacientes dormem mais depois da gente ter, se aumenta o número de horas de sono depois de aplicado este hipnótico. Constitui-se um grupo de pacientes, adotamos o nível de significância de 5% como critério, o alfa, e aqui está. Eu tenho um tratamento padrão versus um tratamento novo. Aqui nós temos, aqui é chá de camomila e aqui é benzodiazepínico, tá certo? O paciente dormia 8,2 horas por noite tomando chá de camomila e passou a dormir 8,6, gerando uma diferença positiva em número de horas de 0,4. E daí para frente, cada paciente é anotado, como era antes, como ficou depois da droga, do uso do medicamento. As diferenças estão aqui, ó. E a média das diferenças deu 0,433 horas de sono a mais. Quase meia hora de sono a mais. Será que é significativo? Será que essa diferença não é parecida com zero? Será que 0,4 não é parecido com zero estatisticamente? A pergunta é esta aqui. Então testamos. Temos a média de horas de sono. Temos o desvio padrão desta média. Quer dizer, como é que faz o desvio padrão? É a média, cada medida menos a média ao quadrado mais a outra medida menos a média ao quadrado, soma sobre n menos 1, raiz quadrada disso dá o desvio padrão. O EPMD é o desvio padrão sobre a raiz do tamanho da amostra, raiz de 9. Então nós temos o EPMD de 0,9. O teste T, portanto, nada mais é do que a média sobre a EPMD, 4,81. Vocês, é um número grande ou pequeno para 8 graus de liberdade? Está escrito aqui, ó. Esse aqui para 8 graus de liberdade, 5% bicaudal, 2,5 em cada cauda, eu tenho 2,3 de ponto de crítico, ponto de barreira. O 4 está para lá, longe, ou está para cá, perto da média, do zero? Longe. Portanto, minha conclusão é, este hipnótico gera um número de horas de sono diferentes, né? Portanto, rejeito que seja igual. E já sei que é maior. Tá certo? Automaticamente eu percebo que o hipnótico faz um efeito de aumentar quase meia hora, em média, as horas de sono do paciente. Tá bom? Posso representar graficamente o teste T pareado, que é interessante, ó, porque a média zero seria a média da igualdade, né? Não há diferença de acréscimo ou de diminuição de qualquer valor, continua igual antes e depois, e aqui está a distribuição dos valores que foram amostrados nos 9 pacientes. Outra maneira de fazer isso é num box plot deitado, né? Em que eu tenho aqui a média zero e aqui a variação dos pacientes que eu amostrei. Tá bom? Gente, o que eu tinha para mostrar hoje é isso. Nós vamos fazer exercício na sala bases, 15 minutos para a gente descansar um pouco e nos vemos lá daqui um pouquinho. Obrigado.